Olá a todos, essa é a segunda parte da aula sobre aplicações das equações de Lagrange que começamos a desenvolver. Eu sou Ricardo Avelino, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Essa é a aula anterior, aplicações parte 1, e eu quero mencionar aqui que já temos outras 7 aulas numa playlist aqui no canal do YouTube. Bom, o plano é uma vez que já deduzimos as equações de Lagrange e estudamos algumas de suas propriedades, né, essas foram as nossas conquistas, nós começamos, a partir da última aula, a nos dedicar a algumas aplicações, a usar o ferramental que nós desenvolvemos para resolver, para enfrentar algumas aplicações. E como já foi colocado, é importante que você tenha visto, né, esses problemas mais básicos, porque eu vou usar os resultados aqui obtidos na parte 1, na primeira parte dessa aula. E agora, nesse vídeo, nós vamos resolver a máquina de Atwood colocando uma molinha acoplada num terceiro corpo e uma conta deslizando numa haste retilínea que gira com uma velocidade angular constante num plano, e para finalizar, um pêndulo duplo plano. Então vamos começar com a máquina de Atwood, com a mola acoplada. Veja, eu tenho, tal como no problema número 3 anterior, eu tenho uma massa M1 e uma massa M2 conectados por um fio inextensível de massa desprezível. A posição dessa massa é x1, a posição dessa massa é x2. E eu tenho um terceiro corpo, M3, que está conectado com M2 por uma mola. E a posição de M3 é, naturalmente, x3. Muito bem, o comprimento natural da mola denominaremos L. E o vínculo relacionado à parte que já tínhamos no problema mais simples, né, é x1 mais x2 igual a uma constante que podemos denominar de L0. Com esse vínculo, nós vemos o seguinte: nós temos três coordenadas, x1, x2 e x3, que podem ser tomadas, quer dizer, que duas das três coordenadas podem ser tomadas como coordenadas generalizadas. Né? Porque eu tenho 3 e tenho uma equação de vínculo que restringe, que vincula duas delas. Ou seja, elas não eram independentes. E aí o resultado eu vou obter, né, duas coordenadas de fato independentes, que denominamos de coordenadas generalizadas, e o nosso sistema tem 2 graus de liberdade. Escolhemos como coordenadas generalizadas, nós sabemos da independência que nós temos a respeito da escolha das coordenadas generalizadas, né? Nós vimos a invariância das equações de Lagrange para diferentes escolhas de conjuntos de coordenadas generalizadas. Então, nesse caso, nós vamos escolher x2 e x3. Assim sendo, a energia cinética, em termos das coordenadas cartesianas dependentes, ou seja, eu tenho meio de m1 x1 ponto ao quadrado, a mesma coisa para 2 e a mesma coisa para o bloquinho 3, m3. Mas como o vínculo, né, x1 é igual a L0 menos x2, eu tenho que x1 ponto, derivada desse cara, é menos x2 ponto. Né? E se eu pegar o quadrado, x1 ponto ao quadrado é igual a x2 ponto ao quadrado. Né? Então eu vou tirar a dependência com x1 ponto e passar para x2 ponto ao quadrado. Com isso eu vou ficar com m1 mais m2 dividido por 2, multiplicando x2 ponto ao quadrado, e repito esse termo para x3 ponto ao quadrado. Está aí a minha energia cinética. E a energia potencial, tal como fizemos no problema anterior, do vídeo anterior,
eu vou definir aqui como sendo meu potencial igual a zero, e aí fica trivial eu definir a energia, eu escrever a energia potencial gravitacional das três massas, que é menos m1g x1 para cá, menos m2g x2 para essa, e menos m3g x3 para essa. Tenho que incluir também a energia potencial da força elástica, né? Devido a essa mola, que é meio de K multiplicando o deslocamento com relação ao comprimento natural L, né? O deslocamento ΔL ao quadrado. Quem é ΔL? ΔL vai ser x3 menos x2 menos o comprimento natural, né? Porque quando x3 menos x2 for igual a L, eu tenho um deslocamento zero, né? Então x3 menos x2 menos L, isso ao quadrado. Bom, escrevendo, usando o nosso vínculo para eliminar a coordenada x1, né? Eu vou ficar com o menos m2g x2 e esse termo vai ficar menos m1g vezes L0, que está aqui, né? Menos m1g vezes menos x vai ficar mais m1g x2, que está aqui, ó, menos com menos dá mais m1g x2. Repito esse termo e esse termo elástico também. Então agora eu já tenho minha energia cinética e já tenho minha energia potencial. Construo a minha lagrangiana e faremos as derivadas apropriadas para encontrar as equações de movimento, né, para x2 e para x3. A minha lagrangiana vai ser t menos v. Então vai ser, aqui eu acabei de escrever t, né, menos essa quantidade v. Menos com menos vai ficar mais, né, esse parênteses gx2, mais esse termo, menos esse termo elástico, mais m1g L0. Por que colocamos nessa ordem? Porque aqui eu tenho então na minha lagrangiana a dependência com as velocidades generalizadas e a dependência com as coordenadas. Esses três termos têm dependência com as coordenadas generalizadas. E esse é uma constante. Só depende da massa, m1, g e L0. Então vamos fazer as derivadas. Primeiro, com relação a x2 ponto, trivial, né? Eu vou ficar com m1 mais m2 vezes x2 ponto. Del L del x2, eu vou ter que derivar esse termo, bem como esse termo, né? Então vai ficar derivada parcial. Então vai ficar m2 menos m1 vezes g, mais aqui o 2 corta com esse 2, vai ficar k, o parênteses, x3 menos x2 menos L, o sinal menos, né? Só que a derivada com relação a x2 vai me dar outro sinal menos. E aí isso fica então o sinal mais. Com relação a x3 ponto, vai ser simplesmente m3 vezes x3 ponto. E com relação a x3, eu vou ter que derivar esse termo e esse. Veja que esse termo constante, ele não afeta em nada por conta das derivadas parciais. Quer dizer, é por conta das derivadas. Isso aqui é uma constante, né? Então, del L del x3 vai ser m3g mais, né, quer dizer, menos k, esse 2 corta com o 2, vai ficar então menos k, o parênteses, vezes a derivada do que está dentro com relação a x3, que é 1. Então, por isso, mantém o sinal menos que estava aqui. Tenho, portanto, as 4 derivadas mais importantes, né? E agora é trivial fazer a derivada de dt desse termo para obter a equação de Lagrange para x2. Depois, de dt desse termo para obter a equação de Lagrange para x3. Então, a primeira derivada desse termo com relação ao tempo será m1 mais m2, x2, 2 pontos, menos
esse termo, né? Menos a derivada com relação à coordenada generalizada, vai ficar menos m2 menos m1 vezes g, mais, com sinal menos, vai ficar menos k, com esse parênteses, igual a zero. E a outra, a derivada disso é m3 vezes x3, dois pontos, menos m3g mais k vezes esse parênteses igual a zero. Essas duas são as equações de movimento. Resolvemos o problema, né? Agora veja, eu vou falar uma coisa óbvia, mas não é porque é óbvio que não é importante ser mencionado, ser destacado, né? Se K for igual a zero, ou seja, eu não vou ter essa mola, né? Eu não tenho a força elástica entre M3 e M2. Né? Não há interação entre M2 e M3, para esse caso de K ser zero. Neste caso, as equações de Lagrange, que resultaram nessas equações de movimento, dizem que M3 cai em queda livre. Vamos ver pela equação de movimento que nós obtivemos. Sendo K igual a zero, esse termo não existe, é nulo. M3 corta com M3 e x3 dois pontos é igual a G. Né? x3 dois pontos igual a G. Então, de fato, ele cai em queda livre, como é de se esperar. E a outra parte, sendo K igual a zero, esse termo então é nulo, esse termo passa para o outro lado, e x2, dois pontos, será m2 menos m1, dividido pela soma das massas, vezes g, que é o resultado que nós obtivemos para a máquina de Atwood, né, sem nenhuma mola acoplada, que é, portanto, o resultado esperado para quando não existe essa mola. Né? Então é um resultado interessante que, no limite, no caso dessa constante ser zero, ou seja, de não ter mola, eu caio no problema de uma máquina de Atwood e de um outro corpo em queda livre. Muito bem, agora como uma conta de um ábaco, né, deslizando numa haste retilínea lisa que gira com velocidade angular constante num plano horizontal. Né? Então Z é perpendicular ao plano dessa figura e eu estou no plano em que Z, podemos arbitrar Z igual a zero. Eu tenho a posição da conta, né? Eu tenho x e tenho y, ou, em termos de coordenadas polares planas, eu tenho um r e um θ. Acontece que essa haste retilínea está girando com velocidade angular constante, ou seja, esse θ é igual a uma constante, velocidade constante ômega, vezes o tempo. Né? De tal forma que a derivada no tempo de θ será ômega. O vínculo que nós temos é um vínculo dependente do tempo, explicitamente dependente do tempo. Né? E só envolve a coordenada θ. Né? Então, θ sendo igual a ômega t, eu tenho o resultado de que θ menos ômega t é igual a zero. Assim, o nosso problema, que tem duas coordenadas, originalmente, né? Cartesiana seria x e y, em coordenadas polares posso pensar em r e θ. Mas eu tenho um vínculo, então de fato nós temos apenas um grau de liberdade e podemos escolher a nossa única coordenada generalizada, única coordenada independente, como sendo Q1 igual a R. Pois bem, as equações de transformação das coordenadas cartesianas x, y nas coordenadas polares, né, R cosseno do θ, né, entenda ômega t um θ,
y é igual a R seno de θ. Só que θ eu sei que é ômega t. Então eu fico com x como sendo R cosseno ômega t e y R seno ômega t. A nossa lagrangiana, ela é a energia cinética menos a energia potencial. Mas aqui eu estou num plano e eu posso arbitrar aquele plano como tendo energia potencial gravitacional zero. Né? Então eu fico que a minha lagrangiana será simplesmente a energia cinética. Pois podemos adotar o nível zero do potencial gravitacional no plano do movimento. E esse problema nós já resolvemos. É o problema resolvido na aula anterior de descrever o movimento de uma partícula em coordenadas polares planas. A minha energia cinética, e consequentemente aqui a minha lagrangiana, será meio de m multiplicando r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Só que θ ponto, no nosso caso, é uma constante, a velocidade angular é uma constante, que é ômega. Então eu fico com ômega ao quadrado. Então aqui volte lá no problema resolvido na aula anterior e veja, relembre a forma dessa energia cinética, que no nosso caso será igual à lagrangiana. E note aqui que t não é uma função quadrática das velocidades generalizadas, pois nós temos esse termo que não envolve r ponto, não envolve uma coordenada generalizada. Ele envolve o θ ponto, mas θ ponto não é a coordenada generalizada que nós escolhemos. Θ ponto é uma constante, não é θ a nossa coordenada generalizada. Pois bem, nós temos um grau de liberdade, uma coordenada generalizada e, portanto, teremos uma única equação de Lagrange, que será obtida com ΔL ΔR ponto, vai ficar mr ponto, está aqui, e ΔL ΔR vai me dar mr ômega 2. mr ômega 2. A derivada desse termo me dá mr2 pontos, menos esse termo, mr ômega 2, é igual a zero. Cortando as massas, eu fico que R2 pontos é igual a R ômega 2, que é a nossa equação de movimento. Então, uma conclusão. A aceleração radial é o produto de R com ômega 2. Dizem que se fosse ômega 3, aí seria melhor, porque parece ser bom para a saúde, mas é ômega 2. E essa conta, a conclusão de fato é que essa conta tende a se afastar do eixo de rotação, o eixo de rotação está aqui, ela tende a se afastar do eixo de rotação devido à aceleração centrípeta que discutimos naquele problema do vídeo anterior e agora encontramos a mesma aceleração centrípeta aqui. Muito bem, e agora, para finalizar as aplicações, esse problema importante, pêndulo duplo, que vai mostrar o potencial do formalismo lagrangiano para resolver um problema que, pelo formalismo newtoniano, nós teríamos um pouco mais de trabalho. Veja que eu tenho uma massa M1 nesse primeiro pêndulo, de comprimento L1, e esse M1 é caracterizado pelas posições x1, y1 nesse plano. E eu tenho um segundo plano com a massinha M2, e a caracterização dessa posição é x2, y2. Nós já discutimos esse problema na aula sobre vínculos, então eu sugiro você dar uma olhada quando discutimos a respeito dessas equações que nós obtemos, que podemos olhar facilmente e obtê-las novamente agora. O primeiro vínculo é que x1 ao quadrado
mais y1 ao quadrado é igual a L1, essa distância, ao quadrado. Né? Passando ele para cá, fica igual a zero. E que x2, que é essa distância daqui até aqui, menos x1, que é essa distância daqui até aqui, né? Ou seja, vai ser essa distância, isso ao quadrado, mais y2 menos y1, que é essa distância aqui, ao quadrado, né? É igual a L2 ao quadrado. Passando ele para o outro lado, fica igual a zero. Eu tenho 4 coordenadas, x1, x2, y1, y2. E tenho 2 equações de vínculo. Essas 4 não são equações, não são coordenadas independentes. Eu tenho 2 vínculos, 2 equações que resolvem 2 dessas coordenadas. Ou seja, de fato, eu tenho 2 coordenadas independentes, 2 graus de liberdade. Então, sejam x1, y1, x2, y2 as coordenadas cartesianas e tomamos θ1 e θ2 como a nossa escolha para coordenadas generalizadas. Escrevendo quem é x1 em termos de θ1, eu vou ter L1, que é uma constante, vezes o seno de θ1, y1 é L1 vezes o cosseno de θ1, né? x2 é o x1, que é L1 seno θ1, mais esse termo, que é o L2 seno de θ2. E y2 será o y1, que é L1 cosseno de θ1, mais esse termo daqui até aqui, que é L2 cosseno de θ2. Muito bem. A derivada de x1 com relação ao tempo, ou seja, x1 ponto, será L1, derivada do seno de θ1, é cosseno de θ1, vezes a derivada de θ1 com relação ao tempo, que é θ1 ponto. y1 ponto, você já sabe por que eu estou calculando essas velocidades. Eu quero obter a energia cinética, né? Usando essas transformações das coordenadas. Das coordenadas cartesianas dependentes, elas não são independentes, nas minhas variáveis, nas minhas coordenadas independentes, que são θ1 e θ2. Tá, então y1 ponto será L1 vezes a derivada de cosseno θ1 é menos seno θ1 vezes a derivada de θ1 com relação ao tempo, que é θ1 ponto. E de x2 ponto eu vou ter L1, vou fazer um pouco mais rápido, né? L1 cosseno de θ1 vezes θ1 ponto, mais o L2 vezes a derivada de seno θ2, cosseno de θ2, vezes θ2 ponto. Para y2 ponto, vai ser L1 menos seno de θ1 vezes θ1 ponto, L2 menos o seno de θ2 vezes θ2 ponto. Com essas 4 velocidades, eu posso montar a energia cinética, que em coordenadas cartesianas é meio de m1, né, x1 ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, mais a energia cinética dessa outra partícula, né, de m2, fazendo as devidas substituições, né, de x1 ponto, eu vou colocar esse cara ao quadrado, claro, eu tenho o quadrado disso aqui, vai ser L1 ao quadrado vezes θ1 ponto ao quadrado, né, esse termo, vezes cosseno ao quadrado de θ1, né, e quando eu fizer o y1 ponto, eu vou ficar com L1 ao quadrado, θ1 ponto ao quadrado, né, vezes seno ao quadrado de θ1. Cosseno ao quadrado, coloco esse cara em evidência, vou ficar com cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado do ângulo θ1. Isso é 1. Né? Então eu já me resulta nesse termo m1 dividido por 2 multiplicando esse cara. Esse termo do m2 multiplicando esse mesmo cara vem de onde?
vem de quando eu quadrar x2 ponto e quadrar y2 ponto e fizer a soma, multiplicando por m2 sobre 2, né? Eu vou ter exatamente L1 ao quadrado, θ1 ponto ao quadrado, né? E esse termo vai resultar em 1, né? O cosseno quadrado mais seno quadrado, né? Por isso eu tenho esse termo aqui, m2 por 2 vezes esse mesmo termo que vem daqui. Ainda eu vou ter o quadrado desse mais o quadrado desse, que vem aqui, ó, L2 ao quadrado, θ ponto ao quadrado, 2, né? Cosseno quadrado mais o seno quadrado, né? E isso dá 1. Então vai ficar m2 por 2 vezes esse carinha aqui. E o termo cruzado, né, que vai ser quando eu quadrar x2 ponto, esse com esse, somando esse com esse, eu vou ter um termo que depende de m2 dividido por 2, mas aqui vai ser 2 vezes esse com esse, né, e 2 vezes esse com esse, então vai cortar. Eu vou ter L1 vezes L2, tá aqui, θ1 ponto vezes θ2 ponto, tá aqui, e vou ficar com um termo que vai ser cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, mais o seno de θ1 vezes seno de θ2. Isso é igual a cosseno de θ1 menos θ2. Bom, eu já tenho a energia cinética. A energia potencial no pêndulo duplo é simplesmente a soma das energias potenciais gravitacionais da massa 1, menos m1gy1, com a da massa 2, menos m2gy2. Mas y1 e y2 não são as nossas coordenadas. y1, a gente viu isso num dos slides anteriores, é L1 cosseno de θ1, e y2 é L1 cosseno θ1 mais L2 cosseno θ2. Fazendo essa substituição, eu fico com menos m1 vezes g vezes L1 cosseno θ1, e para y2 eu vou ter esse termo novamente, então por isso eu vou ficar com m2 vezes esse mesmo termo, com menos m2 vezes g vezes L2 cosseno θ2. Muito bem. Tenho minha energia cinética e minha energia potencial. Com isso, eu construo a lagrangiana. Derivando essa lagrangiana, que é a subtração dessa por essa, né, eu vou fazer a montagem da equação de Lagrange para θ1. Então eu faço a derivada com relação a θ1 ponto, né, em que eu vou ter a derivada desse termo com esse termo. Né, eu vou ficar com m1 mais m2, o 2 cancela com esse 2, vezes L1 ao quadrado, θ1 ponto. E para esse termo vai ficar m2, L1, L2, derivada dele, né? Então vai sobrar só o θ2 ponto vezes o cosseno de θ1 menos θ2. Derivada de L com relação a θ1, eu vou ter que derivar esse termo e esse termo. Né? Então eu vou ficar com m2, L1, L2, θ1 ponto, θ2 ponto. Derivada do cosseno é menos seno, né? E só. Né? Eu estou derivando com relação a θ1. Ótimo. E esse termo vai ficar o menos da lagrangiana. Com esse menos, fica uma coisa que é mais. Então vai ficar mais m1 mais m2, vezes g, vezes L1, vezes a derivada do cosseno, que é um menos seno de θ1. Fazendo agora a derivada desses termos aqui e subtraindo essa derivada, eu vou ficar com essa equação toda igual a zero. Né? Vai ser a derivada desse termo m1 mais m2, L1 quadrado, θ1 ponto, fica θ1 2 pontos. Mais m2, L1, L2, θ2 2 pontos, vezes esse cosseno. Mais
agora vai ser a derivada desse termo, né? Então vai ficar M2 L1 L2, θ2 ponto, ainda não tem o quadrado, né? Vezes a derivada do cosseno vai me dar um seno com o sinal menos, né? E eu vou ter a derivada de θ1, vai ficar multiplicando por um θ1 ponto, esse termo eu nem escrevi, e o outro termo vai ser menos θ2 ponto, que é o termo que eu escrevi. Por isso que ficou aqui mais, e aí ficou θ2 ponto ao quadrado. Esse termo que eu não escrevi, ele vai se cancelar com esse termo. Tá? Ele tinha um sinal menos, mas quando eu fizer na lagrangiana menos esse cara, vai ficar um mais, aí vai cancelar exatamente com esse termo aqui. E sobrará, então, como é menos esse del L del θ1, vai ficar mais M1 mais M2 GL1 vezes seno θ1. Isso igual a zero. Essa é a primeira equação de Lagrange e podemos fazer, não faremos na verdade, o mesmo para θ2, que fica para você fazer como exercício. Né? E você vai obter essa equação aqui. Ou seja, essas duas são as nossas duas equações de movimento para o pêndulo duplo, tal como queríamos demonstrar. Bom, para a próxima aula, vamos... de fato, a gente vai introduzir ainda alguns elementos, mas para uma aula futura, vamos começar o formalismo hamiltoniano, que é devido a William Hamilton, né? Aqui tem uma figura dele, e aqui uma figura um pouco mais recente, né? Me disseram que aqui ele está tirando sarro aqui com o Newton, né? Pelo formalismo que ele também desenvolveu, e aqui também me disseram que é a cerimônia do prêmio Nobel que ele recebeu. Eu estou achando um pouco estranho isso, porque o prêmio Nobel começa em 1900 e ele morreu muito antes. Mas enfim, parece que aqui ele ganhou alguma coisa. E eu achei interessante, né, que mostra o engajamento contra o racismo, né, que ele demonstrou aqui, que eu achei uma coisa bem interessante, bem positiva de mostrar, relacionado ao Hamilton. E, bom, as referências são as mesmas que nós temos usado, o livro do Nivaldo Lemos, do Goldstein e outros autores, e do Show, né? Espero que esse material tenha contribuído, e para assistir outros vídeos, se inscreva no canal, e até a próxima aula. Muito obrigado.